Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meus irmãos, e a palavra que eu quero trazer para vocês nessa manhã, vocês vão encontrá-la no livro de Tiago, capítulo 3, verso 2. Diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Meus amados irmãos, esse capítulo do livro de Tiago, ele fala um pouco sobre o tropeço na palavra, ou atitudes que muitas vezes a gente tomamos de cabeça quente com algum irmão, algum colega de trabalho, com algum colega de escola, faculdade, enfim, sobre a gente ter cuidado, sempre pensar, meditar antes de falar ou proferir qualquer palavra, porque muitas vezes nós soltamos palavras com pessoas que amamos ou pessoas que nos rodeiam, que após a gente soltar, não tem mais volta. E nessa caminhada cristã, tanto eu como você, nós temos que ser exemplo, temos que ser luz, inspirar outras pessoas, dar bom testemunho. E se você for um pouco mais para frente do capítulo de Tiago, ele vai falar sobre justamente isso, sobre a língua. Às vezes o muito falar, que com a língua, se a gente conseguir controlar ela, a gente controla todo o corpo, atitudes, e muitas vezes melhoramos o ambiente ao nosso redor. Fala sobre essa língua que muitas vezes a gente abençoamos pessoas que são criadas à imagem e à semelhança de Deus, e com essa mesma língua nós também amaldiçoamos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Está vendo como temos que ter cuidado com muito falar, pensar muitas vezes. Os mais velhos costumavam dizer, né? Eu mesmo é algo que eu tenho trabalhado em mim, pois eu também já fui um cara meio de cabeça quente, que é impulsivo, diga-se assim, que muitas vezes falava antes de pensar e depois não tinha mais volta, nem tinha conserto. Os mais velhos diziam, fulano tem a resposta na ponta da língua. Então é algo que nós temos que procurar trabalhar em nós, e com a palavra de Deus, a meditação, o orar, é possível a gente conseguir fazer isso, é possível mudar. Então o apóstolo Paulo aqui, ele foi muito incisivo quando ele fala sobre esse assunto, sobre a gente controlar nossas línguas, pensar e meditar muito. Ainda no mesmo livro de Tiago, capítulo 1, se a gente voltar um pouco, né, capítulo 1, versículo 19 e 20, ainda diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então você percebe o quanto a gente temos que parar para pensar, muitas vezes antes de tomar atitudes impulsivas. Muitas vezes a gente magoamos pessoas e às vezes a gente não percebe, ou percebe, mas só vai dar atenção depois. Muitas vezes no calor do momento, com a adrenalina alta, a gente não costuma pensar direito. Então eu mesmo, como falei, volto e repito, é algo que eu tenho trabalhado em mim. Quando acontece algum episódio que eu vejo que está um pouco mais acalorado com alguém, seja no trabalho ou em outro ambiente, eu procuro me afastar, pensar, meditar, para após isso tomar alguma atitude. E sempre para uma atitude que busque apaziguar. Sempre é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho sempre. Amém? Então, para encerrar mais uma vez, capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Desejo a todos vocês um ótimo dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Graça e paz, graças a Deus.